Testando o som, testando o som. Ok, bom, vamos lá. Caso você não saiba, nesses últimos dias, um ator muito famoso aí foi pra Caesar Awards, onde ele acabou recebendo um tipo de prêmio, uma homenagem por todos os anos de carreira dele. E beleza, ele foi lá, subiu no tapete vermelho, recebeu a homenagem, abraçou o pessoal lá e tal, e agradeceu. Nada fora do comum. Ou pelo menos, não era pra ser, né? Porque quando ele subiu lá, ninguém prestou atenção na homenagem, todo mundo ficou indignado com o que tava acontecendo, porque aquele não podia ser o Jim Carrey. Ok, pra você que tá perdido aí, eu vou dar uma leve resumida. Basicamente, o Jim Carrey, que pra quem não sabe, é o ator de O Máscara, O Show de Truman e mais recentemente do Robotnik de Sonic, acabou sendo convidado pra participar da Caesar Awards, que pelo que eu entendi é tipo uma principal premiação de cinema lá na França. É basicamente um Oscar deles lá. Bom, e ele foi lá justamente pra receber essa homenagem, né, por causa da sua carreira e tal, porque nada mais justo, né, até porque o cara fez um monte de filme absurdo de bom e muito reconhecido nesse ramo. Então faz muito sentido eles querem homenagear o cara é muito pica. Mas o problema não foi esse. O problema foi quando ele subiu lá. Quando ele foi lá pra pegar o seu prêmio, ele tava diferente. Parecia até que quem tava lá não parecia ser o Jim Carrey. Bom, tá vendo isso aqui? Essa foto? É ele. Claro que é ele, né? Óbvio. Mas enfim, agora, olha isso daqui. Eu sei, é meio difícil de acreditar, mas também é ele. Bom, você já entendeu onde o público quis chegar, né? Porque depois disso tudo, muita gente começou a falar que esse cara não era o Jim Carrey de verdade, e tudo isso começou principalmente por dois motivos, a aparência e o comportamento. Porque mesmo quem não acompanha muito ele, sabe que o Jim Carrey é extremamente exagerado, ele faz careta, ele faz piada, super energético e tal, e nas próprias entrevistas ele fica fazendo aquelas expressões toda maluca dele, mas nesse evento a coisa tava um pouco diferente. Ele tava muito calmo demais pra ser uma pessoa que ele sempre foi. Além de que a aparência dele também chama muita atenção, porque ele tava extremamente diferente. E quando eu digo extremo, não é pouco mesmo, porque até a cor dos olhos do cara tava diferente. É um negócio meio estranho, mas sinceramente, quando eu vi pela primeira vez, eu também não acreditei muito. Só que depois de ver algumas coisas que aconteceram aí no passado, eu achei isso aqui, no mínimo, curioso. A gente precisa voltar um pouco no tempo, mais especificamente lá pra 2014. Naquela época, o Jim Carrey foi convidado para um programa lá chamado de Jimmy Kimmel Live. Bom, até aí tudo normal. Ele foi lá pra fazer uma divulgação de um filme dele que ele tinha feito na época, fazer umas piadas e aquelas entrevistas padrão, tá ligado? Só que quando ele entrou lá no palco, ele fez umas coisas meio estranhas, fez uns símbolos com as mãos, colocou a língua pra fora e a plateia começou a rir, achou que era só mais uma das loucuras dele, mas aí ele começou a falar umas coisas bem estranhas. Ele falou tipo, eu tô aqui hoje pra abrir o jogo, eu tô cansado dos segredos, das mentiras, e segundo ele, aquele símbolo era um símbolo dos Illuminati, alguma coisa do tipo, e é claro, muita gente riu achando que era só piada, só que algumas pessoas realmente começaram a se perguntar, né, porque e se ele não estivesse brincando? Porque ele começou a falar umas coisas estranhas, tipo, falou que muita gente da televisão era usada pra distrair o público, pra manter todo mundo entretido enquanto outras coisas aconteciam nos bastidores. To be in on the joke, man, you know what I mean? For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. O que na época a maioria das pessoas só ignorou isso, só que lá em 2017, durante uma entrevista, um repórter foi falar com ele, e aí o Jim Carrey começou a falar umas coisas bem filosóficas, só que de um jeito meio estranho. Ele disse que basicamente o Jim Carrey não existe mais. Up for the occasion, you look good. No, I Was that didn't an get dressed accident? up. I didn't get dressed Who up. did? There is no me. There's no you. No. We're not here. This is a dream. There's just things happening. And there are clusters of tetrahedrons moving around together. Que aquilo ali era só um personagem, que identidade é uma ilusão, e que nada realmente era real, e a repórter começou a ficar completamente sem reação, né, porque ele começou a falar sobre como a gente vive preso em personagens sociais, e tipo, pra algumas pessoas ele só tava numa fase espiritual diferente ali e tal, mas pra outras, sei lá, parecia que ele tava tentando dizer outra coisa. Enfim, aí entra uma parte bem pesada dessa história, porque lá em 2015, a namorada dele na época, chamada Katharina White, foi encontrada morta na própria casa, e tudo isso foi por causa de uma overdose de medicamentos, ou pelo menos é o que foi dito pra gente. Isso virou um caso enorme aí na mídia, teve processos, acusações, foi uma grande confusão. Mas tipo, no final das contas, os processos só acabaram sendo encerrados, né, depois de alguns anos. Mas mesmo assim, o impacto disso na vida do Jim Carrey foi gigante. Muita gente começou a dizer que foi depois disso que ele mudou completamente, porque depois desse período o Jim Carrey praticamente sumiu de Hollywood. Ele começou a falar muito mais sobre espiritualidade, coisas filosóficas, sei lá, ele começou a pintar quadro, mano. Ele ficou bem isolado de tudo, assim, praticamente, bem afastado mesmo. E aí lá em 2022 ele anunciou uma coisa que surpreendeu muita gente. Ele disse que ia se aposentar do cinema. Falou que já tinha feito tudo que ele queria, o suficiente, que já estava satisfeito com a carreira dele. Então ele só desapareceu dos eventos públicos. Só que agora tem a surpresa, né? Porque anos depois ele reaparece lá em Paris, na premiação do Caesar Awards. Mas quando ele sobe lá, tinha alguma coisa estranha. Muito estranha, né? Ele tava diferente, agindo de forma esquisita, mais quieto,
mais calmo. A internet enlouqueceu. Teve gente comparando fotos antigas com as fotos novas, analisando o formato do rosto, os olhos, o nariz, até as orelhas. E aí começaram a surgir teorias pra todo lado. E então a internet inteira começou a achar que ele não era o verdadeiro Jim Carrey, achando que era um clone. Uns negócios... Nossa, esquisito pra falar a verdade, né? Porque, vamos lá, eu vou expor a minha opinião aqui. Isso tudo são teorias da internet. Tudo que eu disse até agora, desde o início, foi pra contextualizar vocês do que anda acontecendo. Foi pra ajudar vocês a entenderem um ponto da história onde começou toda essa teoria, pra vocês terem motivos reais pra acreditar que talvez esse cara seria realmente um clone ou alguma pessoa diferente, mas não é. Eu te disse tudo isso porque um cara que falou de Illuminati na TV depois falou que ele mesmo não existia e ainda sumiu de Hollywood, reaparece depois de uns anos completamente diferente. É claro que isso ia ser muito estranho. Fez a internet inteira criar teorias. Ok, mas vamos lá. Depois de todo esse contexto, você provavelmente deve estar achando que o cara era um clone ou aconteceu alguma coisa muito estranha com ele, mudaram ele, fizeram alguma coisa. E eu fico me pensando, é claro que ele tá diferente, é claro que mudaram ele. Cara, o cara já tem mais de 60 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas mudam, tá? As aparências mudam, o cabelo diferente muda muito o rosto de uma pessoa, procedimentos estéticos também pode mudar bastante coisa. Não sei se você sabia que, né, é botox. E, bom, sobre o comportamento do cara, é meio óbvio que é só a idade. As pessoas mudam, tá? As pessoas não vão se comportar de uma mesma maneira pra sempre. A internet inteira via ele de uma forma que, bom, a forma que ele era, a forma como ele realmente era, como ele se sentia, mas depois de muitos tempos, agora que ele tem mais de 60 anos de idade, que ele deu uma pausa de Hollywood, ficou um tempão fora dos cinemas e volta todo diferente, vocês estão achando que não é ele. Mas o que eu acho é que não é porque uma pessoa muda que ela é uma pessoa diferente. Também tinha uma questão que estavam falando que o Jim Carrey era canhoto ou destro, enfim, um bagulho assim, que agora ele tá escrevendo, anotando com a mão diferente, não sei o que, mas as pessoas que falaram isso não repararam em uma coisa que, enfim, o Jim Carrey antigamente também, vários anos atrás, quando gravava ele assinando alguma coisa, ele assinava lá com a mão esquerda ou a mão direita, não pararam pra pensar que a assinatura é diferente de escrita, né? De certa forma é mais fácil você assinar com a mão que você não é mais, né, a sua mão aí que você usa. Eu fui ver depois mais tarde aí que os caras falando que ele era canhoto ou destro e agora ele tá diferente. Pô, eles literalmente pegaram uma imagem atual dele assinando um negócio, aí pegaram uma imagem antiga assinando outra coisa também, só que a imagem antiga tá invertida. Então, tipo, enfim, o que os caras não fazem só pra sustentar uma teoria deles, né? Agora com tudo isso dito, eu só queria saber de você, assim, você realmente acha que isso é outra pessoa, que não é o Jim Carrey? Ou talvez as pessoas só mudam? Talvez eu sou um Jim Carrey mais velho? Uma pessoa que decidiu mudar a vida, decidiu mudar a forma de viver. Enfim, é isso. Eu acho que é isso que eu queria falar. Só antes de encerrar o vídeo, eu vou fazer uns comentários que eu achei desnecessário incluir aqui nesse roteiro, que era sobre o Alex Stone. Ele foi lá, falou que foi ele que tava lá no lugar, que é um cara que faz aí máscara, tá ligado? Ele bota muitas máscaras diferentes, se passa por vários atores, ele é muito bom no que ele faz, mas ele só postou a foto do Jim Carrey e mais nada, né? Em comparação aí aos outros que ele fez, ele sempre postava a máscara, às vezes até um making off, acho que é assim que se fala, não sei. Enfim, são coisas aí que, tipo assim, é óbvio que não era o cara, tá? É óbvio que não era o cara. E também sobre a questão do olho dele, que o Jim Carrey, que o olho do Jim Carrey era de uma cor e agora é outra. Marrom e verde, tá? Vamos lá. Marrom e verde não são cores tão distantes. Por mais que pareça, não são cores tão distantes e depende de muitas coisas, né? A iluminação, a câmera e também lente de contato, né? Vocês não podem parar pra pensar que talvez o cara use lente de contato, começou a usar lente de contato por algum motivo específico. Porra, enfim, eu sou o Taka, eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima live ou no próximo Shorts.